Você sabia que a linguagem que a maioria das pessoas acha que serve apenas para criar sistemas de bancos chatos é, na verdade, um dos maiores segredos por trás de algumas das APIs de inteligência artificial mais rápidas do mundo? Pois é, parece loucura, mas o Golang está dominando o mercado de inteligência artificial de um jeito que ninguém esperava. Quando a gente pensa em criar uma API de IA, a primeira coisa que vem na cabeça é Python, não é? Todo mundo usa Python para treinar modelo, para fazer script, para quase tudo. Só que tem um detalhe: quando a coisa fica séria e você precisa colocar isso em produção para milhões de usuários ao mesmo tempo, o Python começa a suar frio. E é aí que o Golang entra como um verdadeiro super-herói. A galera do Google criou essa linguagem pensando em resolver exatamente os problemas de escala que eles tinham, e hoje usar Golang para criar uma API de IA é como trocar uma bicicleta por um foguete. Agora, olha isso: muitas empresas de tecnologia estão migrando suas rotinas de inferência de IA para Go simplesmente porque ele aguenta o tranco sem reclamar. E o mais curioso é que você não precisa ser um gênio da computação para entender como isso funciona na prática. A ideia aqui é desmistificar essa parada e mostrar como você pode sair do zero e ter sua própria API de inteligência artificial rodando liso, sem travar e sem te deixar na mão na hora do rush. Fica comigo que essa jornada vai ser incrível e vai mudar a forma como você enxerga o desenvolvimento de software moderno. Então prepara o café, porque a conversa é boa. Mas aí vem a parte mais maluca de toda essa história, que é entender o porquê de o Go ser tão absurdamente rápido e eficiente para lidar com requisições de inteligência artificial. O grande trunfo dessa linguagem se chama concorrência, e não confunda isso com paralelismo, porque a mágica acontece de um jeito diferente. Sabe aquelas gorotines que a galera tanto fala? Elas são como pequenas linhas de execução super leves que o Go cria sem pesar na memória do seu servidor. Enquanto outras linguagens ficam engasgando, quando você abre 1000 conexões simultâneas, o Go ri na cara do perigo e abre 10.000, 20.000 sem nem suar. Quando você está criando uma API de IA, você lida com chamadas que demoram para responder, porque o modelo precisa processar texto, gerar imagem ou entender um áudio. Se você usar uma linguagem tradicional, seu servidor fica travado esperando a resposta do modelo de IA, bloqueando outros usuários. Com as gorotinhas do Go, o servidor simplesmente diz que vai esperar essa resposta ali, mas enquanto isso vai atendendo todo mundo que chegar. Isso muda completamente o jogo, permitindo que sua API escale de forma horizontal e vertical sem você precisar comprar um supercomputador da NASA. E fica ainda mais interessante quando você percebe que a sintaxe para criar essa concorrência toda é ridiculamente simples, bastando colocar uma palavra-chave na frente da sua função. É o famoso comando Go na frente da função e pronto, você acabou de criar uma execução assíncrona que faria qualquer desenvolvedor sênior chorar de emoção. E fica ainda mais interessante quando a gente entra no código de verdade e vê como é simples conectar sua API em Golang a um modelo de inteligência artificial gigante. Você não precisa treinar o modelo na sua máquina, até porque isso exigiria um hardware que custa o preço de uma casa de praia. O que a gente faz é usar a API de um provedor grande, como OpenAI ou Anthropic, e criar o seu próprio ponto de entrada em Go para gerenciar isso. Você vai usar pacotes HTTP nativos do próprio Go para enviar a requisição com o texto do usuário para o servidor do modelo. O mais legal é que o Go já vem com uma biblioteca padrão fantástica para lidar com JSON, que é o formato que essas APIs usam para trocar mensagens. Você monta a sua estrutura de dados, coloca a chave de API no cabeçalho da requisição e dispara o tiro. Só que tem um detalhe: a resposta não vem de uma vez só, ela vai chegando em pedacinhos. É aqui que muitos iniciantes batem a cabeça. Mas o Go tem uma ferramenta chamada Channels, que são como tubos por onde os dados fluem de forma organizada entre as goroutines. Você joga os pedacinhos da resposta da IA nesse tubo e a sua API vai lendo e processando tudo em tempo real, sem bloquear o fluxo principal. É uma arquitetura linda, limpa e que separa muito bem as responsabilidades, deixando seu código muito mais fácil de manter no futuro. Agora, se você acha que receber a resposta em pedacinhos é legal, espera só para ver como a gente devolve isso para o usuário final de uma forma que parece mágica. Sabe quando você usa um chat de IA e as palavras vão aparecendo na tela uma por uma, como se alguém estivesse digitando ao vivo? Isso se chama streaming, e é aqui que o Go brilha de um jeito que poucas linguagens conseguem. Para fazer isso na sua API, você não vai esperar o modelo terminar de gerar o texto inteiro para só então mandar para o cliente. Você vai usar uma técnica chamada Server Sent Events, ou SSE, que em português seria algo como eventos enviados pelo servidor. O Go permite que você mantenha a conexão HTTP aberta e vá escrevendo os dados diretamente no corpo da resposta conforme eles chegam do modelo de IA.
Você pega o pedacinho de texto que veio no channel, formata rapidinho e escreve na resposta HTTP. O navegador do usuário recebe esse pedacinho e atualiza a tela instantaneamente. A sensação de velocidade é absurda, porque o usuário não fica olhando para uma tela de carregamento chata por 10 segundos. Ele vê a resposta começando a ser construída na hora, o que melhora demais a experiência de uso. E o melhor de tudo é que o Go lida com esse gerenciamento de conexão aberta de forma muito estável, sem vazar memória ou derrubar o servidor se 1.000 pessoas estiverem usando ao mesmo tempo. É simplesmente fantástico ver a teoria se transformando em uma aplicação real e superfluida. Só que a história não termina quando o código roda na sua máquina, porque o verdadeiro teste de fogo é colocar essa API no ar para o mundo inteiro acessar. E é nesse momento que o Golang dá um show de bola e justifica cada minuto que você gastou aprendendo a linguagem. Diferente de outras linguagens que precisam de ambientes pesados, cheios de dependências e configurações complexas para rodar em produção, o Go compila o seu código inteiro em um único arquivo binário. Isso mesmo, você gera um executável que já contém tudo o que é necessário para a aplicação funcionar, sem precisar instalar interpretadores ou bibliotecas externas no servidor de destino. Isso facilita demais a vida de quem trabalha com containers e Docker, porque a sua imagem fica minúscula, pesando às vezes menos de 10 megabytes. Você sobe o seu container em questão de segundos, economizando uma grana absurda de infraestrutura. E quando a demanda aumenta e você precisa escalar, basta subir mais cópias desse container leve em um cluster, usando ferramentas como Kubernetes. A sua API de IA vai conseguir lidar com picos de acesso gigantescos sem perder a estabilidade, porque o binário do Go é otimizado ao extremo para consumir pouca memória e processador. É o sonho de qualquer desenvolvedor que já passou noites em claro tentando resolver problemas de deploy ou lidando com servidores caindo do nada por falta de recursos. No fim das contas, criar uma API de inteligência artificial com Golang não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma escolha estratégica para quem quer construir produtos robustos e preparados para o futuro. A combinação da concorrência nativa, da facilidade de deploy e da performance absurda faz com que essa linguagem seja uma arma secreta no mercado de tecnologia atual. Claro que Python ainda vai dominar a parte de treinamento e pesquisa de modelos por muito tempo, mas quando o assunto é colocar a mão na massa e entregar uma aplicação rápida e escalável para o usuário final, o Go é imbatível. Espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente para as possibilidades que essa ferramenta oferece e que você se anime a testar no seu próximo projeto. Não tenha medo de sair da zona de conforto e aprender uma linguagem nova, porque o mercado está sempre sedento por profissionais que sabem resolver problemas de escala de forma eficiente. A jornada é longa, mas cada linha de código escrita em Go vai te aproximar do topo e te dar uma vantagem competitiva enorme no meio corporativo. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais tutoriais práticos como esse, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo com mais dicas incríveis para alavancar a sua carreira de desenvolvedor de software. Obrigado por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.